aos Colossenses, capítulo de número 3, por favor, versículos 18 a seguir. Glória seja para sempre dada ao santo e bendito nome de Jesus. Colossenses, capítulo de número 3, os versículos 18 até o versículo de número 21. Amém, irmãos? Estarei lendo os versículos pares e os irmãos, por favor, em conjunto, leiam os outros dois ímpares. Diz a Bíblia assim: Vós, mulheres, estais sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém. Nós vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite por esta oportunidade que o Senhor novamente concede a cada um de nós de retornarmos a este santuário. Estamos agradecidos ao Senhor por tua presença conosco aqui. Nós te louvamos, meu Deus, pois o Senhor é digno de ser louvado. Entramos na tua presença, estamos certos, ó Deus, que o Senhor é santo e a santidade convém à casa do Senhor. Eis-nos aqui, rogamos ao Senhor para que permaneça conosco e que por bondade e graça o Senhor tenha disposição para falar com cada um de nós pelo poder da tua palavra. Edifica as nossas vidas, permita-nos estarmos desenvolvendo nossa vida espiritual, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para que estejamos, ó Deus, a cada dia mais próximos de Ti. Nós oramos assim, pedindo ao Senhor e Te agradecendo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe, amados. Os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Meus irmãos, é com alegria que estamos nesta noite na casa do Senhor, reunidos aqui para adorarmos a Deus e também, meus queridos irmãos, ouvirmos mais um pouco a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por sua presença entre nós e agradeço nesta noite pela vida dos irmãos que vieram à casa do Senhor. Nós vamos dar seguimento ao que temos estudado com os irmãos. Estaremos meditando na Bíblia e observando alguns versículos na palavra de Deus, para o que eu pedirei o apoio dos irmãos assim que citarmos. Mas gostaria de lembrar aos irmãos sobre o que temos ou estamos falando com os irmãos às noites de terça-feira. Temos estudado com os irmãos nesses dias sobre o relacionamento entre a família e, mais precisamente, agora neste momento, sobre o relacionamento entre os filhos para com os pais. Depois nós ainda veremos algumas coisas em relação ao pai para com os filhos e observaremos posteriormente ainda mais algumas coisas em relação a esposo e esposa. Mas estamos agora falando sobre o dever dos filhos para com os pais. Embora eu tenha ciência que nós temos não tantos filhos aqui do ponto de vista de pessoas solteiras, mas recordo aos irmãos que não podemos esquecer que, diferente de nossa idade, nós também somos filhos. E perante Deus nós continuamos a ter o dever de honrar nossos pais. A Bíblia assim nos ensina. Aos irmãos que nos acompanham há tempo, falamos com os irmãos aqui sobre o apóstolo Paulo orientando no capítulo 6 de Efésios em relação
ao proceder dos filhos para com os pais, e em toda a carta de Efésios, parece pelo menos 5 significados da palavra filho. E dentro desta questão, amados, nós chegamos ao capítulo de número 6, que está falando exatamente de descendente imediato, ou seja, filho mesmo. Nós observamos que os pais têm o dever de criar os filhos no temor do Senhor, falando para os cristãos, para aqueles que servem a Deus, e os filhos têm o dever de não somente obedecerem os pais, mas também honrá-los. Dentro desta questão, já fiz uma observação. Eu gostaria de lembrar a todos nesta noite que guardemos isto para nós, que é possível nós desonrarmos nossos pais mesmo obedecendo, mas poderemos também honrá-los obedecendo. Portanto, da forma como nós obedecemos, dependendo da disposição de nosso coração, quando não fazemos com alegria, de uma forma deliberada, reconhecendo que nossos progenitores são dignos do que nos pedem, e ao mesmo tempo do que nós podemos fazer, dispensar-lhes os cuidados necessários, a atenção necessária, o amor necessário, a compreensão. Se assim não fizermos, nós estaremos incorrendo no grave erro de desonrarmos os nossos pais. Eu quero lembrar os irmãos que o que era princípio no Velho Testamento é exarado novamente na Bíblia, no Novo Testamento. Tanto Jesus trabalha esta questão em Mateus capítulo 15, quanto também o apóstolo Paulo, falando-nos sobre a possibilidade da breve estadia do ser humano sobre a terra, quando eles não honram os seus pais. Sabedores somos de que ninguém quer perder a sua vida rapidamente, então é bom que nós atentemos para a palavra do Senhor nosso Deus. Há certos exegetas, comentaristas bíblicos, que eles chegam a ser contundentes nas palavras deles em relação a isto. Alguns chegam a dizer que a morte prematura, a doença, o acidente, a violência, quando vem e ceifa algumas pessoas, e o fato deles não honrarem os pais, todos esses fatores que ora acabei de citar, segundo alguns estudiosos, eles dizem que são agentes de Deus para ceifar a vida daqueles que não honram os seus pais. Portanto, é preciso, irmãos, nós tomarmos muito cuidado, porque isto é mais sério do que às vezes nós pensamos. Há um princípio estabelecido por Deus, e tem sido a minha intenção trabalhar com os irmãos para compreendermos que o preceito moral, ou o princípio moral que Deus estabeleceu, não cabe a nós redefini-lo, pois ele já foi definido por Deus. Não há ninguém que tenha direito, autoridade, poder para redefinir o que já foi definido por Deus, e nós temos esta compreensão pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Assim sendo, na semana passada, lembro os irmãos, pois estamos falando sobre a questão de honrarmos os pais. Nós paramos, eu falei com os irmãos na semana passada que se nós desprezarmos essas coisas, nós podemos colher sérias consequências. Lembrando aos irmãos de Gálatas capítulo 6, 7. Depois disse aos irmãos, ou à igreja aqui, que os filhos que não ouvem a voz de seus pais também não honram os seus pais. Já estudamos isso com os irmãos, citei aos irmãos Provérbios capítulo 8, até o versículo de número 11. Precisamente o versículo de número 11, na King James, ela traz uma lição muito clara e objetiva para nós. Em relação a esta questão, citei aos irmãos 1 de Samuel, capítulo 2, versículo de número 25, onde a Bíblia vai nos mostrar os filhos de Eli se tornando pecadores contumaz, ou seja, pessoas deliberadas mesmo para o pecado, com os corações endurecidos, e não ouviram a voz de seu pai, e portanto pagaram com a vida logo à frente, morreram, logicamente, meus amados irmãos, podemos dizer, antes do tempo. Bom, depois disse e paramos aqui. Agora o que eu quero nesta noite, trabalhar com os irmãos, tem alguns filhos aqui que vão se preparando para isto, e a igreja de forma geral, nós precisamos
às vezes, perceber isto, embora já somos, meu caso e muitos outros, já somos casados, já fizemos a nossa escolha, Deus já nos deu a sua bênção para o nosso matrimônio, estamos em um matrimônio, estamos debaixo das mãos benditas do Senhor nosso Deus. Mas aos não casados e alguns que cometeram este grave erro, acredito eu que ainda podem orar pedindo a Deus perdão por terem errado nessa situação, dentro do que quero citar a partir de agora. Eu gostaria que, para tanto, você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, nesse momento, capítulo de número 26, por favor. Nós vamos ler o versículo 34 e o versículo de número 35. Gênesis, capítulo 26, versículos 34 e 35. Estou falando mais devagar, irmãos, porque eu estou com o fôlego tanto quanto curto. Estou gripado, e bem gripado. Os irmãos encontraram? Então, por favor, me ajudem lendo aí o versículo de número 34 e 35. Muito bem. Quando é que os filhos também não honram os pais? Quando eles não dão satisfação aos pais em relação à sua vida sentimental. Ou seja, em relação à sua vida pessoal. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias difíceis, que nós percebemos isto, só que é interessante. Nós sabemos que este é um mal que tem crescido de forma assustadora em nossos dias, mas a gente observa nesse contexto, neste tempo aqui, nesta era, este erro acontecendo. Interessante. Vamos pensar um pouco, pois é aqui que aprendemos, quando nós paramos para pensar. Dentro de um lar cristão, usando a nossa linguagem hoje, dentro de um lar que tinham privilégios muito grandes. Até porque, irmãos, vocês sabem que esses dois aqui, ou estamos falando agora a princípio de Esaú. Esaú, ele estava dentro de um propósito de Deus, dentro de um plano de Deus. Pois foi plano, propósito de Deus, que Isaac casasse com Rebeca. Mas é interessante, às vezes a gente, ou eu me maravilho quando passo pela Bíblia Sagrada e começo a fazer essas observações, porque Deus tinha um plano na vida de Abraão, consequentemente na vida de Isaac. Tanto é que Deus promete para Abraão que a sua promessa se cumpriria em sua vida, não através de Ismael, que era filho de Agar, com ele, mas através de Isaac, que ainda não havia nascido, mas Deus o traria à existência. E esta promessa Deus cumpriria através da linhagem de Isaac. Isaac nasce com a mãe já avançada em idade, ela já bem velha, impossível. A Bíblia chega a dizer em Hebreus, capítulo de número 11, que ela teve por fiel aquele que lhe fez a promessa. E pela fé ela recebe Isaac. Isaac nasce, e a Bíblia que diz, porque nós falamos que ela era incrédula. Mas é interessante, porque a gente observa um versículo e não o outro. Lá no capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz que ela teve por fiel aquele que lhe havia prometido o nascimento de Isaac. Isaac veio a nascer. Isaac nasceu, ela creu. Glória a Deus por isso. Porém, amados e queridos irmãos, ela dá à luz. Ela vem a dar à luz a estas duas crianças. E os irmãos sabem que perdão, ela dá à luz a Isaac. Isaac cresce, Sara morre. Abraão prepara tudo para o casamento de Isaac, manda seu servo Eliezer buscar uma noiva para o seu filho. Vai lá, busca a Rebeca.
muito bonita a moça, e os olhos humanos só pode ver do lado de fora, não consegue ver do lado de dentro. Ela tinha uma anomalia, igual a sua sogra, ela também era estéril, ela não podia gerar. É claro que se Isaac tivesse essa informação e falava, é muito bonita, mas como que eu vou casar com uma moça dessa? Eu preciso casar com alguém que gera, ela não pode gerar. Mas casou com aquela mulher, não desistiu do seu casamento, a Bíblia diz que ele orou 40 anos. Insistentemente, diz a Bíblia. 40 anos ele orou insistentemente, não arrumou outra mulher, o que muitos faziam naquela época, mas continuou com sua esposa Rebeca, e ela engravidou. 40 anos depois ela engravidou. A Bíblia diz que ela veio a dar à luz, ela deu à luz e dá 2 de uma vez. Deus manda 2 sementes de uma vez, vem 2 filhos, uma bênção dupla para aquela casa. E esses meninos nascem, irmãos, e como eu disse aos irmãos, o Esaú, ele é um milagre de Deus, como também Jacó. Certeza absoluta que tanto a mãe quanto o pai dizia para esse Esaú, ele cresceu ouvindo falar, meu filho, quanto seu pai orou para que você nascesse. Deus tem um plano, sabe por que você nasceu? Sua mãe podia gerar, mas Deus tem um plano na nossa vida, na nossa família, e Deus cumpriu isso, foram 40 anos de oração, e vocês vieram a nascer. Parece que o Jacó atenta mais para essas coisas, embora sendo um homem completamente natural, ele só é transformado quando de seu retorno para cá, após ter passado 20 anos longe da casa de seu pai. Mas o outro parece, eu estou usando a expressão parece porque eu não posso provar categoricamente, mas parece que o outro não dava muita atenção para essas coisas. O fato é que ambos cresceram, irmãos. E a Bíblia vem dizer para nós, veja bem no versículo de número 34, que sendo Esaú da idade de 40 anos, ele tomou por mulher a Judite, filha de Beri, e também tomou a Basemate, que era filha de Elon, o Eteu. Interessante, porque no versículo 35 diz que elas foram, essas 2 mulheres, elas foram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. E os irmãos sabem que dentro dessa casa havia um problema, que às vezes acontece no meio dos lares e também no lar cristão. Havia aqui aquela questão do pai ser caído para um lado e a mãe ser caída para o outro lado. O Isaac gostava demais do Esaú. E a mãe já tinha o Jacó como a corda do coração. Isso veio trazer problema mais tarde, como os irmãos sabem. Mas é interessante, meus amados, porque aos 40 anos de idade, Esaú casa com 2 mulheres. E se os irmãos tomarem atenção, embora a Bíblia não diga de forma clara, mas nós podemos considerar e pensar, ele não participa, o pai e a mãe, quanto a esta questão. Provavelmente, queridos irmãos, não fez como pai, fez para casar. Porque você sabia que o Abraão estava preocupado com o casamento do Isaac, mas o Isaac também orava em relação a isso? É o que a gente entende, é o que a gente vai entender por inferência na Bíblia. Quando Rebeca vem para casar com com Isaac, a Bíblia diz que o Isaac estava no campo orando. Ele tinha saído ao campo para orar. Provavelmente, eu não quero colocar a voz onde a Bíblia não fala, mas provavelmente, penso eu, que falando, Senhor, ele foi lá buscar uma noiva para mim, que o Senhor traga uma mulher que vai me ajudar na minha vida espiritual, que vai ser uma bênção para mim, que vai corresponder com a vontade do Senhor, que vai me ajudar a levar à frente o propósito do Senhor na minha vida. Por isso que os casamentos davam certo, irmãos. Nós oramos pouco e às vezes arrumamos um problemão de todo tamanho. Nós não esperamos às vezes em Deus, não pedimos a Deus para nos orientar em nossas escolhas, para preparar para nós aquele que é segundo a sua vontade. Você sabe que para casar você não tem obrigatoriamente que esperar Deus levantar alguém para você e falar, é essa, é esse. Isso não tem respaldo bíblico, há pessoas que creem que sim. Sim, sem sombra de dúvida, que Deus orienta as pessoas, às vezes por profecia, por sonho, sei lá, por visões. Mas a escolha do casamento a pessoa pode fazer. Porém, é bom que seja inteligente em fazer essa escolha. E quanto a esta escolha, os filhos sejam inteligentes
sejam sábios, sejam tementes a Deus. Observem princípios que estão exarados na Bíblia, na palavra do Senhor nosso Deus, para que não sofram mais tarde. Entre os quais estou citando aqui nesta noite, participar os pais concernente à questão sentimental. Pedir aos pais que ore pela iniciativa de um relacionamento ou pelo propósito de vir contrair um relacionamento que a tendência é se fortalecer e ser consumado no casamento. Filhos que não observam isto, por vezes desonram os seus pais. O Isaac quis nem, o Esaú quis nem saber qual era o pensamento do seu pai, qual era o pensamento de sua mãe. Interessante, irmãos. Ele queria, embora ele houvesse vendido a sua primogenitura, embora ele tivesse desprezado a sua primogenitura, ele queria, não resta dúvida, ele queria ser o líder do clã. Ele queria que a bênção de Isaac passasse para ele, mas como? Misturando a sua semente. Deus tinha um propósito e não podia misturar esta semente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quantos filhos que desconsideram a orientação paternal, a orientação maternal, o conselho do pai, o conselho da mãe, que chega para o filho, chega para a filha e diz: meu filho, minha filha, eu respeito a sua vontade, mas o meu coração está inquieto nesta situação. Irmãos, olhe para cá, não estou falando dos pais atrevidos que não respeitam a vontade do filho, estou falando de pais equilibrados. Olhe para cá, pais tementes a Deus, que querem que o filho vá bem no seu relacionamento, então tomam um posicionamento por amor, tomam um relacionamento por ter uma posição perante o Senhor nosso Deus, porque percebe, e por vezes esta percepção ela vem direta de Deus. Deus é quem coloca no coração do pai, no coração da mãe, para que ore pelo filho, para que interceda pelo filho, para que interceda pela filha, para que aconselhe o filho a não contrair esse relacionamento, para que aconselhe a filha a não contrair este relacionamento. E há filhos que por vezes eles ignoram completamente isto, exatamente porque eles partem daquele princípio: será que o meu pai, será que a minha mãe, quando foi namorar, também foi assim? Será que eles não namoraram? Olha, preste minha atenção. Falar que a nossa geração não cometeu no passado seria ignorância de nossa parte, mas preste atenção. Porque alguns erraram, não significa que a geração atual tenha que errar. Porque alguns cometeram erros no passado, não significa que a geração atual tenha que cometer. A Bíblia vem sendo aberta para nós, para indicar-nos caminhos para que sejamos felizes, para que tudo nos corra bem, para que sejamos abençoados, porque um casamento, irmãos, debaixo de uma orientação de Deus, debaixo da bênção de Deus, ele supera as dificuldades. Mesmo enfrentando os piores embates que vêm contra ele, ele supera, porque ele está firmado em Cristo, ele teve a bênção de Deus, as pessoas oraram, pediram a Deus que desse direção para eles. Irmãos, não ignore o fato do que eu vou dizer a vocês. Tem filhos hoje, ou pessoas que estão casadas hoje, que não amam o cônjuge como deveria amar, mas já amaram um dia. Já amaram um dia. E agora estão pensando: eu acho que eu fiz a escolha errada. Agora ela se tornou certa. Depois que você casou, ela se tornou certa. Ela poderia ser errada antes do casamento. Depois do casamento se tornou certa. Agora não tem caminho de volta, agora é para frente. Agora tem que conviver com as deficiências, tem que conviver com a feiura, se tiver. Se não tiver, graças a Deus, mas se tiver, graças a Deus assim mesmo. Tem que conviver com as chatices, tem que conviver com as lamúrias, com as pirraças, com a briga, tem que conviver com aquele gênio duro, tem que conviver com essas coisas, porque fez uma escolha e ela se tornou legítima. Ela se tornou, a partir do casamento, se tornou a escolha certa, tem que ir para frente. Preciso continuar. Escolha tinha que ter sido feita antes.
Foi feita? Feito, agora caminhe para frente. Agora vai pedindo a Deus graça, vai pedindo a Deus, dê-me força, Senhor, e a gente vai chegar lá, e Deus vai ajudando, e todos nós vamos chegar lá, irmãos, em nome de Jesus. Amém? É só para distrair os irmãos um pouquinho, mas vamos voltar para cá. É um grave erro dos filhos, quando eles não participam, os pais, quando eles não querem saber o que os pais pensam em relação à pessoa com quem ele quer começar um relacionamento. Nós observamos aqui que tinha muitas coisas, irmãos, em cima da mesa para Esaú. Pense os irmãos como é que a semente de Jacó, a semente de Abraão ia perpetuar-se nesse Esaú, casando com duas mulheres que não eram do povo de Abraão. Ora, Abraão teve o cuidado de tomar Eliezer e mandá-lo lá para a sua terra, dizendo: não case o meu filho com ninguém dessa terra. Porque Deus tem uma promessa para nós, um propósito para nós. Nós somos um povo separado. Então você vai lá, mas é dias de caminhada, meu senhor, mas vai. Você vai lá e vai buscar uma mulher de lá. O moço pensou: mas como é que eu vou achar, meu Deus do céu? A casa dos parentes dele, essa mulher nunca viu o Isaac, como é que vem? Como é que ela vai vir para casar com Isaac? Diz que tem que ser parente do mesmo povo. Vai lá. Aí o Abraão fala com ele: olha, você vai jurar, mas nesse juramento também fica certo que se a mulher não quiser vir, ou se a donzela ela não quiser vir, você está livre do seu juramento. Mas você tem que cumprir isso. E ele vai. E quando ele chega lá, o que ele faz? Irmãos, a gente vê como que Deus orienta as coisas quando as pessoas querem a bênção de Deus. A Bíblia diz, depois ele diz lá mais à frente, eu não tenho como explorar o texto, mas diz que o anjo de Deus o guiou naquele caminho. O Senhor o levou lá. Ele chega lá, é a primeira que sai ao encontro dele, diz: Senhor, olha, aquela que olhar para ela, que vier tirar água nessa fonte aqui, aquela que olhar para ela e falar: me dá água de beber, e ela falar: não, eu dou água para o senhor de beber e também vou dar água para os seus camelos. Olha, estava com 10 camelos, irmãos. 10 camelos depois de uma viagem. O bicho bebe água demais. Diz que eles ajoelharam todinho lá no pé da fonte. Parece que é tudo de obreiro orando, tudo de joelho no chão os camelos. Bateram o joelhão no chão, estava lá esperando. Andamos muito, atravessamos esse terreno todo para buscar uma noiva para o nosso Senhor, que ali tipifica Cristo, e a noiva tipifica a igreja. Vou carregar ela nas costas, porque tem que voltar com ela para trás. Sabia que os obreiros carregam a igreja nas costas? Pelo menos é o que se espera. Carrega a noiva nas costas, para apresentar ela para Isaac. E a Bíblia diz que vem Rebeca, moça bonita, trabalhadora, buscar água com cântaro nas costas. O Eliezer olha, provavelmente o Espírito Santo trouxe algo, Deus trouxe o coração dele. Ele olha para aquela donzela e diz: moça, dá-me de beber. E ela fala: não sou a ti. Abaixou o cântaro, diz: bebe, e eu vou dar também aos seus camelos. Ele diz: graças te dou, Senhor, porque o Senhor guiou os meus passos. Depois chega lá, antes de comer qualquer coisa, diz: não, eu tenho que contar o porquê que eu estou aqui. Conta tudo. Depois conta tudo, eles falam: não, então vamos ficar aqui uns dias. Não, senhor, olha, eu tenho pressa, eu preciso voltar. Ah, mas nós queríamos despedir da moça. Não, então vamos deixar ela falar. A Rebeca é a noiva que vai estar preparada quando for o momento de a deslocar desta terra. Ela não vai pedir: Jesus, eu quero um tempinho para despedir das coisas aqui. Ela não vai pedir isso. Quando falaram: Rebeca, o que que tu acha? Ela falou: não, mãe, se isso procede de Deus, eu estou pronta para ir, vou agora. Diz a Bíblia que ela foi. E quando ela chega próximo da habitação de seu sogro, Isaac estava no campo. E a Bíblia diz que ele tinha saído para orar. Claro que todas estas coisas foram passadas para seus filhos. E o filho casa depois com duas mulheres que não era do seu povo. E querendo dar continuidade ao propósito de Deus para a sua família, ao propósito de Deus para a sua casa, o povo, a família que Deus havia escolhido para, através dela, fazer vir a esta terra o Senhor Jesus Cristo, que salvaria-nos, ou que nos salvou dos nossos pecados. Sequer esse moço importou com isto.
Casou-se com essas mulheres e diz a Bíblia que elas foram para Isaac e para Rebeca uma amargura de espírito. Não foi só para Rebeca não, porque se fosse só para Rebeca ia falar, mas a Rebeca era doidinha com Jacó. É por isso que ela não gostava das norinhas dela, que era filha lá da terra. Não, a Bíblia diz também para Isaac, que tinha Esaú como predileto. O coração de Isaac já velho acelerava, ficava intranquilo, irmãos. Tristeza, coração de pais acelerados, quase que saindo pela boca, por causa de filhos. Nós já temos tanto problemas para lidar com eles, e por vezes a nossa própria família, trazendo turbação para o nosso coração. Filhos colocando os pais intranquilos, levando os pais a sofrerem, a derramar lágrimas, e eles na gandaia, no pula-pula, achando que estão vivendo melhor, que está tudo bem, que está gostoso, esquecem que estão plantando coisas ruins. Filhos que têm oportunidade de estudar a Bíblia devem aproveitar, que têm oportunidade de estar na igreja, ouvir a palavra do Senhor, devem aproveitar, devem receber a palavra de Deus e voltar para cá dizendo, eu vou orientar a minha vida. Eu vou orientar a minha vida, porque eu percebo que a bênção de Deus estará sobre minha vida, se a minha vida for orientada. É dever de pais levantar pelas madrugadas, ou tirar períodos do dia, sei lá, horas ou noite, orar, clamar pela família, irmãos. Isso é uma bênção, mas que os pais orem tranquilos, felizes, agradecidos a Deus, dizendo, Senhor, nem mereço, mas quero te louvar, porque meus filhos têm sido filhos obedientes, me amam, eu percebo que sou importante para o meu filho, para a minha filha, interessam pela minha vida, pela minha saúde, fazem alguma coisa e percebem que eu contrariei, tenho maior cuidado de chegar até mim para ver qual vai ser a minha reação. Tem filhos vivendo como se eles fossem viver eternamente. Os pais já estão indo e eles estão vindo, eles vêm vindo com toda a força, com toda a alegria, e pensando que estas coisas não irá trazer problemas lá para frente. Vendeu a primogenitura, ou trocou, porque aquilo também, né, irmão, foi só palavra, e Deus não precisava dessa troca de primogenitura para abençoar a Jacó, para concretizar o plano de Jacó, até porque a palavra de Deus para a Rebeca, quando os dois lutam, guerreiam, lá dentro dela foi, olha, há dois povos dentro de ti, há duas nações dentro de ti, e o maior servirá ao menor, não disse o mais velho servirá ao mais novo, o maior servirá ao menor, ou seja, biblicamente, Esaú era maior, mais robusto, mais forte. Jacó era menor, já estava profetizado, não precisava nada, meus amados irmãos, daquela compra de primogenitura, o plano de Deus seria mesmo com Jacó. Deus não precisava dos artifícios humanos para fazer com que o seu plano fosse estabelecido na vida de Jacó. Mas o Jacó percebia que o Esaú, até porque, irmãos, isso é tão sério, porque a primogenitura, ela não era... Eu estava falando com os adolescentes lá outro dia, porque tenho falado com eles aí até a irmã Silene chegar, nas manhãs da escola dominical, e eu estava falando com eles exatamente sobre essa questão de Esaú. Há algumas pessoas que acham alguns filhos, que o que Deus deu a eles é muito pequeno, parece que é o que esse moço pensou. Será que a pessoa não percebe que aquilo que outros estão de olho porque é valoroso? Nossa perspectiva, às vezes, em relação ao que Deus nos deu, é muito fraca, a nossa visão é pálida, é opaca, não temos uma visão clara, nítida, em relação ao que Deus nos deu. Será que a gente consegue pensar na grandeza, por exemplo, da nossa salvação, no que é ser salvo? Irmãos, pare e pense em Cristo voltar agora e arrebatar a sua vida, te levar para estar com Ele. Essa cadeira onde você está ficar vazia. Pare e pense nisso. O que há de maior que isso, a certeza, a segurança da sua salvação? Se Cristo voltar agora, a minha cadeira ficará vazia, eu subestarei com Ele.
Por vezes a nossa visão é muito pequena, parece que é o caso do Esaú, porque quando Jacó fala, eu te dou a comida, aí. Ele chega faminto, eu te dou, sem problema, mas isso não é só te dar, não. Isso aqui é tomar lá e dar cá. O que você quer, rapaz? Tua primogenitura. Ah, é isso que você quer? Não, mas espera aí, tem que ser mais sério, tem que ser falado. Eu quero a sua primogenitura. Que me serve primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? E a Bíblia diz que o Esaú pega aquele prato, o Jacó passa a ver, pega aquele prato. E a Bíblia só diz assim, irmãos, interessante demais, que ele comeu, descansou e foi. Não pesou nada na consciência dele, não parou para pensar, mas peraí, além de ter porção dobrada do que o pai dá, de ser o chefe do clã, o líder do clã, era com ele que Deus vinha falar. Tem algo maior do que isso, irmãos? Você está entendendo o que é que ele estava abrindo mão? De coisa muito grande, muito além de dinheiro, de coisas materiais. O triste é a Bíblia dizer que ele sentou, comeu, descansou e foi. Por isso que mais tarde, sabe o que a Bíblia diz? Que Esaú chorou, mas não achou ou não encontrou arrependimento. Ele chorou lá na frente. Ele devia ter chorado no carro. Comeu, empaturrou, encheu a barriga, saciou. Quero lá saber. Quantas pessoas que não pesam na consciência deles, que já estão insensíveis, cometem os absurdos. Estão comendo, estão sentando, comendo, descansando e indo. Absurdos. Coisas tristes. Só perceberão quando for tarde demais. Há um certo pregador que diz, e inclusive a questão da tipologia trabalha muito isso, que o Esaú ele representa exatamente as pessoas ligadas demais a essa terra. A cor dele era a cor da terra. Ele era ligado às coisas da terra. O negócio dele tinha a ver com o que é daqui, da terra. Nós não temos pessoas assim que se tornam anêmicas na fé, fracas na fé por causa das coisas da terra. Que se embriagam, se embebedam, se drogam com as coisas da terra. Estão entorpecidos, embebidos com as coisas da terra. Dentro dele você acha tudo, mas não acha as coisas de Deus, que traz, na verdade, para ele oxigênio para a sua alma. A alma está, na verdade, presa. Quantas atitudes nossas que nós sabemos que é errado, que não condiz com a palavra do Senhor nosso Deus, mas o gozo do pecado por um momento é bom demais. Gosta de estar perto da tentação, sabe que é um perigo. É como o menino, só que o menino displicente, só que o menino sem tomar conhecimento, embora cheio de estultícia, porque eles gostam das coisinhas erradas também, desde pequenininho. Isso já vem de lá. Pode ver que o menino, se você não falar com ele para não mexer, ele passa batido. Mas o dia que você fala, não mexe aqui, ele está com o dedinho. Você dá uma varada nele, ele volta lá. Você vai com a vara, ele volta. Você tirou a vara, ele... É preciso haver disciplina para que ele não volte a colocar o dedo lá. E assim são alguns cristãos. Só que diferente da criança, porque ainda é inocente, mas sabe que naquela tomada, se colocar o dedo, vai haver uma reação muito forte, vai haver um choque, pode paralisar até o próprio coração, pode ceifar-lhe a vida. Algumas pessoas brincando com o que é de mais especial que ele tem, o direito de filiação divina, direito de ser chamado filho de Deus. Irmãos, já há umas 3 terça-feiras que Deus vem me mandando insistir nesse negócio. Pare de brincar com coisas que vai te levar ao fracasso. Pare de brincar com coisas que vai te levar ao pecado, que vai te levar à morte espiritual. Pare de brincar. Leve mais a sério. Isso é, se já não está morto espiritual.
Isso é, se o problema já não foi gerado, se ele já não está aí. Eu sei muito bem quando o meu coração, na condição de pastor, ele vai ficando intranquilo dentro da igreja. Eu sei quando ele vai ficando intranquilo dentro da igreja. Quando Deus começa a me levar por certos caminhos, pela palavra. Eu repito, é a terça-feira que eu estou batendo em cima dessa questão. Que Deus tenha misericórdia de nós, essa é a expressão que nós usamos. Mas às vezes quem não tem misericórdia de nós somos nós mesmos. Porque brincamos com o que não devíamos brincar. Estamos insistindo com o que não devíamos insistir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então veja bem, parece que o moço não tinha nada para perder, comeu. Depois ele casa aqui, como nós estamos vendo. Casou aí com ou perdão, foi antes que ele casou. Não, foi depois mesmo, perdão. Ele casou aí com essas duas mulheres. E eu gostaria de agora meditar com vocês em mais um versículo, no capítulo agora de número 28. Está logo aí, os irmãos estão com a Bíblia aberta, por favor? Então, meus queridos, eu gostaria que vocês em conjunto, toda a igreja, irmãos, eu quero que a igreja tenha um bom hábito de ler a Bíblia em cultos de estudo. Capítulo 28, os versículos 1 até o versículo de número 7. Leiam para mim em conjunto, por favor. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse: não tome mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus te deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, a qual se foi a Canaã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú e Isaac abençoar a Jacó e o enviar a Padã-Arã, tomou uma mulher para si, e que abençoando que ordenara, dizendo: não tome mulher para as filhas de Canaã. E Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe, e se for a Padã-Arã. O texto não parou, mas até aí por enquanto está bom. Bom, veja o contraste aqui, porque os irmãos perceberão que esses dois eram gêmeos, nós sabemos disso. Se Esaú estava na idade de casar, também é um Jacó. Mas os irmãos observaram que o Jacó ainda é solteiro. O Esaú já está casado, sem querer saber da opinião do pai, sem querer saber da opinião da mãe. O Jacó permanece solteiro. E deixa eu dizer uma coisa, não era por falta de quem queria, não, porque no Jacó tinha muita moça daquela região lá que queria casar. Isso vocês podem ter certeza. Muita gente de olho nele, muita moça de olho no Jacó. Mas o Jacó casou não. Parece que esse moço aqui, com todo o vestígio das coisas naturais que ele tinha, no coração dele, irmãos, também havia vestígio das coisas espirituais. Vontade de acertar-se com Deus. A mãe percebe que o Esaú está revoltado com Jacó e que, na verdade, queria matar Jacó porque Jacó recebera a bênção do pai. O Esaú é aquele tipo de crente que quer receber a bênção de qualquer maneira. E o Jacó, que ainda não era convertido, também alcançou a bênção atravessando as coisas. Lá complicado, irmãos. Lá complicado. Porém, o que percebe é que esse moço é obediente, porque a mãe chega nele e fala que vai enviá-lo, e chega para o Isaac e fala para o Isaac: ó Isaac. O Jacó dá a entender que ele não era de briga.
Porque se fosse os exinguentes de hoje em dia, eu falava, ó, mãe, eu não tenho medo dele também não, mãe. Que negócio é esse? Ele é filho, eu também sou. O Jacó não era briguento, não era desses de sair na base da pancada. O Isaac chama ele e diz, olha, não tome para ti mulher dessa terra. Faça isso não. Se nós olharmos, por exemplo, o versículo de número 28, Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Ou seja, estava dizendo, não proceda como seu irmão. Não vá agir como seu irmão. Escolheu a moça para ele. Essa é a verdade. Quando mandou ele para lá, não viu a moça com quem ia casar, mas estava escolhendo a moça para ele. É como o Abraão fez para o Isaac. Isaac, você vai casar com aquela que vier. Será que a gente aceitaria esse negócio? Será que a gente aceitaria, a gente confiaria que o nosso pai é espiritual, que a nossa mãe é espiritual? Irmão, isso para nós hoje é violar direitos. Isso é desconsiderar nossa vontade, nossos direitos. Só que os irmãos perceberam que o Isaac foi feliz no casamento dele. Então o pai manda ele ir para a terra de sua mãe, lá buscar uma mulher também, se casar. E é interessante que a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que Jacó obedeceu o seu pai e a sua mãe e se foi a Padã Arã. Você vai observar aqui o princípio da obediência na vida de Jacó, o que não havia na vida de Esaú. É claro que Deus está preparando Jacó, eu repito, ele é um homem natural. Deus está preparando Jacó para que nele fosse estabelecida a sua vontade. Jacó obedece o pai, Jacó obedece a mãe. E Esaú, então, vendo que Jacó é orientado pelo pai, é ordenado, recebe a ordenação do seu pai, e é abençoado pelo pai, porque ele sai debaixo da bênção do seu pai, que era propriamente, meus amados irmãos, a bênção de Deus para a sua vida. A Bíblia diz então que o Esaú agora, vendo toda essa situação, ele resolve casar mais uma vez. Olha o versículo de número 8. Como se essa situação fosse trazer para ele de volta o que ele estava perdendo. Mais um casamento. E agora ele casa com a parente lá do Ismael. Veja o versículo de número 8. E vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai. Só que deixa eu dizer uma coisa, tem muitos filhos que só vê tarde, depois que já casou. Ele aqui já era casado. Tem muitos filhos e filhos que só vê, papai e mamãe tinha razão, mas agora já está com a aliança na mão. Agora lá no cartório já tem um registro. Agora já houve a junção carnal, os dois se tornaram uma só carne. Já estão entrelaçados, a Bíblia diz já não são mais dois, se tornaram um. É um só corpo agora. O casamento nada mais é do que um corpo de duas pessoas. É essa a situação. E aí nessa hora fala, meu Deus, realmente era mau aos olhos de papai. Meu Deus, realmente era mau aos olhos de mamãe. E a filhinha da mamãe fala, mas é estúpido mesmo. Me trata com casca e tudo, é ignorante, Por isso que a mamãe falava. Por isso que o papai falava, ora mais. Ora mais. Ora mais. Ora mais. Mas esse negócio de orar parece que não é gostoso, parece que não é bom, parece que não dá prazer. Esse negócio de esperar um tempo e alguém olhar e falar, coitado, está sobrando, igual chuchu na janta. Olha lá, ó. A gente vê a moçaiada caindo do lado dali, mas a gente olha o coitado está ali, ó, a coitada está ali, está sobrando. Está perdido, está perdida. Olha o tempo passando. O Esaú, grandão, fortão, 2 mulheres, irmãos. 3 tendas, porque na época era mais ou menos assim, apesar que ela fez foi casa mesmo. Aí ela de uma, da outra, e costumava ser a do camarada separado. Do indivíduo separado. Lá.
E o Jacó, solteirão, quarentão. Tem gente arrancando cabelo da cabeça porque está com 20. Tem gente preocupado porque, meu Deus do céu, se eu deixar escapar vai sair no meio dos meus dedos. E é assim, moça, quando chega na idade não casa mais não. Eles falam isso aí. Irmãos, é só orar. Se orar, Deus vai responder. Tem um hino que diz que se orar, Ele vai responder. Então preste atenção, parece ser brincadeira, mas isto não é brincadeira, isto é sério. Isto é muito sério, é o resto da vida. É para frente. E eu repito, a Bíblia não apresenta para nós famílias perfeitas, mas indica-nos o caminho para que sejamos felizes, para que sejamos abençoados. Deus quer que nós sejamos abençoados. Deus quer que nosso lar seja feliz. Só que muitas coisas que nós procedemos erradamente com os nossos pais, já casamos e percebemos problema agora, e a gente acha, irmãos, que não precisamos reparar essa situação, a gente está errado. Enquanto estamos com vida, é hora da gente orar e pedir: Deus, hoje eu percebo que eu ignorei algumas coisas. Já não tem meu pai, partiu. Já não tem minha mãe, partiu. Se tem papai e mamãe, vai lá. Não vai desfazer, não, da companheira ou do companheiro. Mas vai lá e fala: pai, olha, um dia eu ignorei algumas coisas, está tudo bem, graças a Deus. Você pode sorrir por fora, chorando por dentro, não tem problema não. Vai lá falar para ele: eu ignorei algumas coisas, eu vim aqui, pai, porque eu acho que isso feriu o senhor me perdoa em nome de Jesus. A senhora me perdoa, mãe, porque vocês são muito importantes para mim. Eu era muito novo, eu não conseguia entender essas coisas, mas o conselho da senhora, o conselho do senhor, pai, eu gostaria que vocês soubessem que sempre é bem-vindo para mim, para minha casa. Estou aberto para isso. Deus abençoe a vida do senhor e da senhora pela preocupação para comigo. Organize isso. Tem gente que continua insistindo: papai e mamãe já foi, então ore ao Senhor. Clame a Deus. Diga para Deus que hoje você reconhece que você errou em relação a não prestar atenção no conselho do pai, a não prestar atenção no conselho da mãe. Nós estamos perdendo muitos valores, irmãos. E o que é lamentável, porque não se trata só da sociedade sem Deus, está se tratando, estou trazendo para nós, isso é entre nós estamos perdendo valores que não podíamos perder. Princípios que não podemos perder, que devem permanecer conosco e nortear a nossa vida. Nós precisamos considerar isso. Precisamos observar isso. Se alguma coisa parece que o negócio não emenda, as coisas não encaixam, não vai bem, dê uma olhada para trás agora, por favor. Lembre como é que foi a situação no passado. E comece a organizar isso. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos, em outro contexto? Mas eu aplico isso aqui nesta noite. Põe a tua boca no pó, porque pode ser que ainda haja esperança. Põe sua boca no pó. Pode ser que ainda haja esperança. Clame a Deus. Estamos vivos ainda. Deus é poderoso e Ele pode fazer do que não é, Ele pode fazer ser para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Quando é que Esaú percebe? Quando já é tarde. Quando o irmão já foi buscar uma esposa, agora da sua parentela, vai casar com a própria família. Não foi buscar, meus amados irmãos, entre filhas de outros, mas foi buscar no seu próprio povo. Linhagem separada, povo de onde Deus tirou. Quantos jovens hoje que estão fazendo escolhas erradas e quer lá saber para o que o pai, para o que a mãe acha? São ignorantes em relação a isso. Se o pai fala, se a mãe fala, revoltam. Eu repito, o pai tem que ter sabedoria e a mãe para abordar a situação. Mas os filhos devem ter inteligência para ouvir o pai e ouvir a mãe. Nossa casa, ela não é um pé de guerra, um campo de guerra, onde a gente quer os nossos filhos tristes, desolados. A princípio, meus amados irmãos, a gente trabalha com isto. Quando orientamos para o bem.
não é simplesmente privando, não é simplesmente limitando, mas se trata de cuidado, se trata de amor paternal, amor maternal, se trata de carinho, se trata de proteção. O que é difícil para algumas pessoas entenderem. Às vezes entendem quando é tarde, ou quando já é papai, já é mamãe, e está orientando um filho, está orientando uma filha, e o filho e a filha diz, ó, faz assim com os ombros. Se vira, isso é ideia sua, é minha cabeça. Aí lembra, um dia eu fiz assim com meu pai, um dia eu fiz assim com minha mãe. Atentemos para o tempo que nós temos, para a oportunidade que nós temos. Esaú, quando percebe isto, ele já está casado, seu irmão já foi, e aí a Bíblia diz que Esaú foi a Ismael e tomou para si por mulher, além, a Bíblia está dizendo, além das suas mulheres. O que a Bíblia está dizendo além? A solução para ele não estava em contrair um novo casamento. Não era esta a solução. Não, as pessoas que, ao invés de tomar a posição que tem que tomar, ele vai tentando construir as coisas por fora, achando que essas coisas vão emendar a situação, mas não emendam. Talvez pode piorar a situação, talvez pode complicar a situação. Então a Bíblia faz questão de dizer que ele toma para si a Maalat além das suas mulheres. Ele vai lá e toma mais um. Agora provavelmente eu vou cair na graça de papai e de mamãe. Pai e a mãe já tinham passado, irmãos, tempo com o espírito abatido, angustiado. E eu repito, irmãos, que tristeza um filho levar um pai ou uma mãe e estar com o coração intranquilo. Perder uma noite de sono, ficar acordado até tarde da noite. E chegar, onde você está, meu filho? Eu estava por aí. Onde você estava, minha filha? Eu estava andando por aí. Agora que coisa, eu vou ter que dar satisfação. Eu tenho que falar quem são seus amigos. Tá bom, mas essa agora? Vai me rastrear? Já coloca um GPS no meu pé. Estamos vendo que há uma geração que não conhece a Deus, que não conhece a Bíblia, se tornam fracos espirituais, não atentam para o que deve, pensam ser os senhores da situação, estão criando situações embaraçadas para si, que no dia de amanhã vão querer consertar, e já não haverá mais conserto para certas situações. Já haverá coisas que não haverá mais como contornar a situação. Por qual razão? Estiveram às vezes na igreja, assentados nas primeiras cadeiras, ouviram sermões, leram na palavra de Deus, estiveram assentados nos bancos da escola dominical, alguns fizeram cursos teológicos, alguns ensinaram, alguns pregaram, alguns lideraram, mas não atentaram para o que a palavra de Deus diz para o nosso próprio bem. Deus ama cada um de nós. Deus quer que seus filhos vivam bem. Deus quer que nós tenhamos um coração tranquilo e sossegado. Basta as lutas que nós temos fora da nossa casa. Ao adentrarmos para dentro, irmãos, ali é o nosso lugar especial, onde partilhamos tudo, onde verdadeiramente há comunhão, onde tem que haver de fato consideração. Nós não podemos deixar por menos, não podemos deixar de considerar isto. Não podemos viver de uma forma a criar situações que no dia de amanhã vai trazer problemas para nós. Nós temos oportunidade hoje, devemos aproveitar a nossa oportunidade. Logo digo aos irmãos, filhos não honram os pais quando eles não participam, os pais, sobre sua vida sentimental. Quando eles pensam que não precisa do conselho do pai, não precisa do conselho da mãe. Conselho de um pai, de uma mãe cristã, cristãos, é mais do que conselho, irmãos. São conselhos que podem ser uma orientação divina. Você está me entendendo? Porque o pai cristão, a mãe cristã oram pelos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sei que está sendo gravado, mas eu confio bem na pessoa.
Ainda esta semana, eu estive com alguém que me disse algo interessante. Já tinha mais pessoas daqui que ouviu dizer. É um homem de Deus, serve a Deus, Deus tem abençoado poderosamente, amigo nosso. E ele disse o seguinte, assim, olha, eu não sei o porquê, é pensamento meu, dizendo, é pensamento meu, que aqueles filhos que já há longo tempo, que nasceram na igreja, sempre receberam ensinamento dos pais, quando tem chamada ministerial, parece que o ministério deles avança muito mais do que os da gente. Eu mesmo não entendi, porque eu nunca pensei sobre isso. Mas aí, dizendo, sabe o que foi a conclusão que eu cheguei? É que os pais sempre oraram por eles. Desde pequenininho, impuseram as mãos, clamaram, pediram, Senhor, abençoa meus filhos, guarde, prepare uma moça, prepare um rapaz, levanta-os na tua obra, tenha-os como instrumentos em suas mãos. É uma vida de oração sobre os filhos. Tem muitos filhos ingratos, irmãos, nasceram dentro de um lar cristão. Davi, antes de morrer, já lá no leito de morte, ele chama Salomão e fala, ó, meu filho, seja ingrato não. Eu estou parafraseando, irmãos. Seja ingrato não, o que quer dizer? Você nasceu, ó, berço de ouro, mas eu, seu pai, estava atrás das malhadas. Procura conhecer o Deus de seu pai. É o que Davi fala para Salomão antes de morrer. Seja homem. Diz para ele, procura ser homem e procura conhecer o Deus de seu pai. Davi, em outras palavras, está dizendo, meu filho, seja grato, porque Deus te fez nascer dentro de um lar piedoso, de um pai que pega as suas harpas para dedilhar e tem prazer em adorar ao Senhor, tem prazer em louvar ao Senhor. Pai que orou pela sua vida. Tem filhos dentro da igreja, eles são ingratos. Tem filhos insatisfeitos porque o papai e a mamãe é crente. Se meu pai e mãe não fossem crente, eu não era obrigado para a igreja. Ah, você longe da igreja, coisa ruim, coisa boa. Deus abençoe sua vida. Ah, você longe da igreja, longe da proteção de Deus. Essa igreja é uma fortaleza. Esse lugar aqui, meus irmãos, é guardado por Deus. São orações que sobem ao trono da graça. São pessoas orando e Deus cortando o laço por misericórdia. São pessoas que às vezes sequer sabem, o coração fica inquieto e ele ora e diz, Senhor, tem misericórdia daquela vida, compadece, guarda, livra do mal, repreende a fúria de Satanás. Não ignoreis, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas diz-nos a Bíblia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, o livra e o guarda de todo mal. Deus seja louvado. Deus seja adorado. Que nossos filhos percebam o valor de um culto. Que nossos filhos percebam o valor do pai de joelho, da mãe de joelho, das lágrimas do velho e da velha perante o Senhor. Que nossos filhos saibam o que isso significa. Pai morre, a mãe morre, partem, vão para o Senhor, e os filhos ficam aí colhendo bênçãos, devido ao tempo de oração de papai, de mamãe, que estiveram de joelhos dobrados perante o Senhor, pedindo, Deus, guarda a minha semente, guarda a minha geração, guarda os meus descendentes. Que nossos filhos percebam isto. Filhos privilegiados, não é filho de presidente de república, de senadores, de deputados, não. Não é filho de bilionário, de quem tem, de quem tem dinheiro, fortuna nessa terra. Filho privilegiado que tem um pai que é crente, fiel, temente a Deus, que tem uma mãe que é serva do Altíssimo. Filho privilegiado é filho de Jó, que quando eles reuniam, comiam, a Bíblia diz que eles brincavam, que eles festejavam, o pai nem sequer sabia se pecaram, mas ele oferecia sacrifício e pedia, ó Deus, pode ser que tenham pecado, mas tenha misericórdia deles. Eu não gerei filhos para perdição. Filho privilegiado é isso, irmãos, que tem um pai piedoso, uma mãe piedosa, pode não ter carro, pode não ter casa, pode não falar bem o português, pode não conhecer outro idioma, mas é um homem conhecido por Deus, é uma mulher conhecida perante o Senhor.
Não há coisa maior do que isto. Não há coisa que mais pode alegrar o coração de alguém do que isto. Que nossos filhos percebam a seriedade disto e que sejam gratos a Deus por ter um ambiente familiar onde reina a paz, onde o pai e a mãe oram, onde o pai e a mãe encaram a batalha, às vezes com o próprio Satanás, que quer entrar dentro de casa, que quer tragar o filho não percebe, quer tragar a filha não percebe, mas o pai está lá, ó, de joelho no chão, com boca no pó, a mãe está lá rasgando alma, quebrando o coração e pedindo: Deus, não deixa levar, Senhor, não deixa levar, tem misericórdia da alma dele, tem misericórdia da alma dela. Filho privilegiado é isso, irmãos. Enquanto muitos dormem tranquilamente, alguns pais e algumas mães se dilatam aos pés do Senhor, quebrantam-se, rasgam alma, rasgam corações, choram, clamam e intercedem por seus filhos. Filhos privilegiados são esses. Que nossos filhos percebam isto, que sejam gratos a Deus por seus pais e que entendam que o pai e a mãe devem ser participados sobre sua situação sentimental. Eu tenho que parar por aqui, mas a gente vai prosseguir depois, na próxima semana, Deus assim permitindo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, estejam em pé, por favor.